Capítulo 858, Punho de Borracha da Era Antiga. Ficou claro que Luffy estava usando uma técnica estranha de punho. Seus braços podiam se estender livremente como molas, e ele podia socar em qualquer ângulo, tornando os punhos mais eficazes que as armas. Além disso, a força dentro de seus punhos era aterrorizante. Quando ele atingiu as sólidas paredes de pedra, elas foram destruídas como se martelos gigantes de ferro caíssem sobre elas, e quebradas como papel. Nuvens de poeira voaram no ar quando as paredes de defesa caíram. Quando Chris Sutton viu Luffy praticando essa técnica de punho pela primeira vez, ele também ficou chocado. Ele era de uma poderosa família nobre, e seu conhecimento marcial era profundo, pois já ouvira falar de muitas técnicas de combate antes. No entanto, ele nunca teve conhecimento dessa técnica. Era poderosa e difícil de se defender. Os braços de Luffy eram macios como se não tivessem ossos, e podiam mudar de forma e tamanho livremente. No momento, seus braços pareciam duas pitons gigantes e vigorosas. Essa técnica de combate era diferente de todos os outros tipos de técnicas de combate, e ficou claro que seu criador pensou muito e abriu um novo caminho. Esse conjunto de técnicas que o próprio Luffy nomeou Punho de Borracha era do Santo Marcial Imperial Alexander. Portanto, Chris Sutton admirava Fei ainda mais. Na sua opinião, apenas um gênio sem paralelo como o rei de Chambord poderia criar uma técnica de punho tão única e estranha. No chão, após um breve momento de silêncio, enquanto todos estavam atordoados, os soldados que cercavam o Senado Imperial aplaudiram em voz alta. Enquanto rugiam, atacaram a fortaleza como bestas. Sem a proteção dos muros de pedra, a fraca força de defesa que o Senado Imperial possuía não poderia deter esses soldados ferozes. Após uma breve defesa, os soldados do Senado Imperial se ajoelharam e soltaram suas armas, se rendendo completamente. Alguns mestres tentaram revidar, mas foram esmagados pelos punhos velozes como o relâmpago do pequeno Luffy, que estavam presos aos seus braços com mais de 10 metros de comprimento. Quando as espadas e sabres cortaram os braços longos de Luffy, eles cortaram a armadura de couro, mas só deixaram uma marca branca clara em sua pele. Como se as armas tivessem sido ricocheteadas em uma bola saltitante, elas foram devolvidas depois de fazer barulhos abafados. Era impossível acreditar que o corpo de Luffy era feito de carne. Velho bastardo! Como se atreve a insultar meu mestre? Vou esmagá-lo em pasta de carne. Luffy olhou para o presidente do Senado Imperial, e seus braços subitamente se estenderam mais de 20 metros. Depois de agarrar uma seção do muro de pedra desmoronado, ele puxou usando os braços e seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Usando a habilidade elástica de seus braços, ele instantaneamente avançou mais de 60 metros e disparou em direção ao presidente do Senado Imperial, que estava pálido no alto pavilhão. O punho de borracha que Luffy estava cultivando era uma técnica misteriosa da antiga era mítica. Ele criou um caminho próprio e era muito diferente de todas as outras técnicas convencionais da mesma época. Desde que brilhou naquela era caótica, e seus praticantes foram capazes de derrotar deuses e demônios e ganhar grande fama e reputação, isso estava registrado na espada do Rei Demônio. Depois que Fei tomou Luffy como discípulo, e Luffy declarou seu interesse em técnicas de punho, Fei testou o físico de Luffy e percebeu que este possuía o físico coração de borracha, adequado para a prática dessa técnica, e ele atendeu a todos os requisitos do punho de borracha. Portanto, Luffy foi capaz de cultivar e ficar forte rapidamente. Além disso, Fei presenteou Luffy com várias ervas divinas preciosas para estimular seu potencial. Depois de mais de um mês, Luffy já dominava o nível 1 desta técnica e agora era um guerreiro de 6 estrelas. Luffy respeitava e admirava Fei como seu pai. Portanto, ele já estava cerrando os dentes quando ouviu o presidente do Senado Imperial insultar Fei. Desde que a fortaleza foi conquistada, ele não deixaria esse velho ir. Ah! Me salve! Me salve!
Sentindo a rajada de vento forte soprando em sua direção, o presidente do Senado Imperial ficou aterrorizado, apesar de sua astúcia. A aparência estranha e o poder único de Luffy deixaram uma forte impressão em sua mente, e ele gritou de medo, não mais cruel e perverso como antes. Alguns de seus guardas atacaram e bloquearam o caminho com seus escudos de ferro, tentando bloquear o caminho de Luffy. Bam! 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 Antes de Luffy chegar ao pavilhão, seus punhos já chegaram. Seu punho bateu nos escudos de ferro, e os escudos foram quebrados. Como pipas quebradas, os guardas cuspiram sangue enquanto voavam do pavilhão. Bam! Eles caíram no chão com força, e era difícil dizer se eles estavam bem ou não. O presidente do Senado Imperial ficou surpreso com o que viu. Imediatamente se virou e tentou fugir. Nesse ponto, ele não prestou atenção à sua aparência e temperamento. Enquanto cambaleante, ele de repente tropeçou e caiu de cara no chão, e os dentes da frente caíram da boca. Enquanto o sangue escorria de sua boca, fazendo parecer terrível, ele gritou desesperadamente: Montoya, Senhor Stoosh! Me salve! Por favor, me salve! Esses eram os nomes das duas últimas elites da classe Lua do Senado Imperial. Este Stoosh era conhecido como o Velho Monstro. Ele era famoso em São Petersburgo por muito tempo e era violento e de temperamento curto. Ele havia matado muitas pessoas, e poucas pessoas ousavam incomodá-lo. Por um longo tempo, ele era conhecido como o mestre mais poderoso de São Petersburgo logo após o imperador e assim. Quando Fei invadiu São Petersburgo e questionou o príncipe Arshavin, esse velho monstro apareceu com arrogância. Durante esse período, o príncipe e o Senado Imperial ainda mantinham um ótimo relacionamento, e se usavam da melhor maneira possível. Esse velho monstro ficou ganancioso com o trono do caos de Fei e tentou roubar esse tesouro, mas ele foi derrubado pelo martelo do rei e quase foi morto. A partir daquele momento, ele nunca mostrou o rosto e tentou se recuperar de um ferimento isolado. Assim que o presidente do Senado Imperial gritou, aquelas duas elites da classe Lua apareceram. As duas auras chocantes subitamente surgiram no céu, e duas chamas de energia, uma vermelha e uma azul, saíram do local mais profundo da fortaleza. Então, as ondas de energia criaram dois tornados, e os soldados que invadiram a fortaleza foram lançados no ar como palha. As grandes pedras no chão também foram sugadas pelo tornado, e muitos soldados ficaram feridos enquanto todos giravam caoticamente. O aparecimento dessas duas elites da classe Lua criou ondas gigantes instantaneamente. Mesmo Luffy, que era um guerreiro de 6 estrelas, não conseguia ficar parado ao lado dos tornados. Ele agarrou uma pequena parte do muro de defesa que não desabou e seus braços com mais de 20 metros de comprimento enrolaram em torno dessa parte do muro de defesa como cordas. Ele foi o único que não foi sugado depois disso. A diferença entre guerreiros no nível de estrela e elites da classe da Lua foi completamente exposta. Embora Luffy estivesse cultivando o punho de borracha, que era uma técnica poderosa e única desde os tempos antigos, ele só alcançou o nível 1 dessa técnica e era apenas um guerreiro das 6 estrelas. A enorme diferença nos reinos o deixou tão fraco quanto uma formiga na frente das elites da classe Lua. Ah! Mate ele! Mate-o por mim! O presidente do Senado Imperial parou de correr e ele se virou e gritou loucamente. Ele foi perseguido como um cachorro e ficou profundamente humilhado. Portanto, ele tinha um profundo ódio por Luffy também. Elite da classe Lua Montoya assentiu e acenou com a mão, e a energia azul correu na direção de Luffy como um feixe de luz assassina. O Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sultan, que estava observando a batalha do alto céu bufou, e de repente ele também se moveu. Quando ele apontou o dedo, uma energia de espada dourada disparou e facilmente quebrou essa energia azul.